Olá, meus amigos, tenham todos uma boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Yeshua e nosso Senhor Cristo Jesus, né? Em nome do Filho do Criador, Jeová Deus, que é o Pai maior, todo-poderoso e real. Nós estamos aqui agradecendo aqui a você, só por você ter dedicado o seu tempo por estar nos assistindo aqui nesse momento. Meus amados, nós estamos aqui agradecendo a Deus, em primeiro lugar, o nosso Criador, e agradecer a você por estar nos assistindo aqui nesse momento. Eu sou o Bispo Bruno Couto, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, da Associação Evangélica das Igrejas, do Projeto Capelão em Ação. Um abraço para o nosso pastor Márcio Mate, Leandro e os demais, nossos irmãos em Cristo na fé, seja de denominação, do ministério qual for, seja da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, da Batista, da Quadrangular, Igreja Universal, outras igrejas missionárias, Testemunho de Jeová, seja de qual ministério ou congregação qual for, nós pregamos aqui a palavra de Deus, a Bíblia é um só e o Deus é um só. Então, eu peço por esses irmãos em Cristo na fé, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Jeová Deus Todo-Poderoso, abençoe as nossas vidas e a nossa noite, hoje aqui no Catedral da Fé. Hoje a palavra devocional está no livro de Efésios 2:19. Então, hoje o tema da nossa temática, né? O que é um membro de uma igreja, de um templo? Eu vejo o que um membro de uma igreja sabe. Qual é o objetivo desse membro, né? Fazer parte da congregação da palavra de Deus, né? Então, o nosso objetivo é a gente passar a mensagem do reino de Deus de forma voluntária, como nós fazemos aqui. Dedicamos um domingo, né? Um dia da nossa semana para a gente estar aqui passando a mensagem do reino de Deus para você de forma gratuita, voluntária, de forma coesa. E nós estamos aqui nesse momento. A palavra de Deus ela é viva e exerce poder. Então, nesse momento, a palavra de Deus ela cura, ela salva, ela liberta. A palavra de edificação, de purificação, de salvação para a sua vida, para a sua família. E esse é o objetivo nosso aqui. Está passando a mensagem do reino de Deus para você. E no decorrer do nosso culto aqui, da nossa reunião cristã, que é transmitida pela fanpage da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, e temos também a nossa fanpage, que é o Templo Missionário do Reino, TV Missionária Templo do Reino de Deus, né? E nós estamos aqui passando para você, para que você possa ouvir essa palavra de edificação, a palavra que cura e liberta, nos alimentar no sentido espiritual, que o objetivo da gente é esse. E nós estamos aqui para pregar o Evangelho para você, pregar a palavra de Deus para você, fazer o nosso papel como evangelizador, como profeta, como bispo cristão, como líder religioso. E o nosso papel é esse. O nosso papel é passar a mensagem. Não importa de onde você esteja, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, né, para os seus contatos, no seu privado, né? E a palavra de Deus ela é universal, né? Ela é uma palavra que, independente de você ser católico, espírita, umbanda, seja budista, ou de qualquer outra denominação cristã, a palavra de Deus ela vai prevalecer acima de qualquer outra coisa na nossa vida. Você também pode nos acompanhar também pelo nosso canal
no YouTube, que é o TV, a TV Brasil Bispo Bruno Couto, né? Para ver TV Brasil BR Bispo Bruno Couto. É o nosso canal que nós temos, é a TV Brasil BR, e também nós colocamos lá os nossos programa do Catedral da Fé, o Mensagem de Fé, o Momento com a Palavra de Deus, ou a Bíblia em Foco, né? Nós sempre colocamos para que as pessoas possam assistir, né? Também nós temos o nosso e-mail também, que é o SOS, vamos colocar aqui na tela, aqui, né? O SOS Ajuda Espiritual, vamos colocar na tela aí para você, para que você possa estar acompanhando, né? Do jeito que está na tela aí, SOS Ajuda Espiritual, com 2 L's no final, @gmail.com. É do jeitinho que está aí, não precisa você SOS Ajuda Espiritual, @gmail.com. Você poderá estar mandando um e-mail, né, falando sobre o seu problema, né? Você que está com problemas espirituais, está passando por dificuldade, está passando por muitas coisas na vida, está com problemas espirituais, alguém está trabalhando contra a sua vida, fazendo obra de magia negra contra você, né? O que é que você tem que fazer? Simplesmente alguém está trabalhando para destruir a sua vida. Então, não adianta, você não precisa ser rico, não precisa ser milionário, precisa ser um artista de televisão, um ator, né, um apresentador, um jornalista, um político famoso, né, ou um presidente da República, não. Basta você ser uma pessoa que tem luz própria, aí você tem um bom casamento, um bom relacionamento, você tem uma vida estável, né? Você tem um bom emprego, e as pessoas invejam você por o mínimo possível, né? A esposa se esfriou com o marido com a esposa, né? Filho contra filho, pai contra filho, irmão contra irmão. E aí, nesse momento, coisas quebrando dentro de casa, ouve vozes, tem insônia, né? Perseguição no trabalho, no emprego, na família, com vizinhança, com certeza, consequentemente, alguém está trabalhando contra a sua vida. Nesse momento, você pode mandar um seu e-mail para a gente, relatando o seu problema, não quiser se identificar com um nome fictício, mas que o seu caso seja de verdade, verdadeiro. E dentro do seu problema, nós vamos estudar o seu caso. Com base nas escrituras, nós vamos te orientar e colocar seu nome em mesa de oração. Seu nome com a data de nascimento, nós vamos colocar na mesa de oração para que você seja liberto e todo o mal saia de sua vida. Agora, não adianta ter a libertação se você não der continuidade, a manutenção. Como é a manutenção? A manutenção é que você não pode, mesmo que tenha expulso todo demônio que está de perturbação, que foi obra de bruxaria na sua vida, você tem que procurar congregar numa igreja, continuar fazendo oração, continuar trabalhando espiritualmente para que essas coisas não voltem para a sua vida, né? A igreja missionária do Reino de Deus está aí para poder te ajudar, para que você possa ser, né? Temos aqui pastores, presbíteros, né? Missionários, missionárias, né? Para que a gente possa estar te ajudando a que você possa elevar o seu conhecimento espiritual, o seu crescimento espiritual, né? Então, antes de começarmos a gente fazer dar início, já iniciamos aqui, né? Vamos começar fazendo uma oração inicial e depois vamos ler a palavra devocional que está hoje nas Escrituras Sagradas, nos tesouros espirituais da palavra de Deus. Efésios 2,19, né? Sabe por que é um membro, né? O que é um membro de uma igreja? O que ele sabe, o que é que ele faz, né? Então, isso é importante
para que todo mundo entenda o porquê ser um membro, porquê ser um evangelista, porquê você se dedicar para ser um presbítero, né, um obreiro, um pastor, um servo ministerial, né, aquele que publica as boas novas do reino de Deus. E a gente está aqui para isso, né? Então, vamos começar fazendo a oração inicial. Eu peço a você, nesse momento, a oração que nós vamos fazer aqui para você. Pai amado, Deus eterno, Tu és o Criador, Senhor, dos céus e da terra, do mar, de tudo que existe. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és Jeová Deus, Tu és Yahweh, Tu és o grande Adonai. Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Tudo emana das Tuas mãos. Todo o poder está nas Tuas mãos. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Tu és o Deus da eternidade, Tu és o Deus de tudo poder. Tu és o excelentíssimo Senhor. E com isso nós estamos aqui, ó Deus, agradecendo por tudo, ó Pai. Porque Tu és o Criador de todas as coisas. A Tua palavra, o Teu nome, causa o que venha a ser o que o Senhor quiser. Por isso o Senhor está no meio agora, no Seu trono, no meio dos querubins. E pedimos aqui, agradecemos, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Eu peço aqui pela vida de muitos que estão assistindo aqui. Eu peço aqui pela vida de muitos que estão passando por problemas financeiros, por depressão, por desemprego. Muitos que estão estão sofrendo com a perda de um ente querido. Outros que estão nesse momento tentando tirar a tua própria vida, se suicidar. Outros que nesse momento estão desempregados, com criança pequena em casa, passando fome, necessidade. Que o Senhor dê providência na vida dessas pessoas, assim. Que Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus do resultado. Tu és o Deus que proverá todas as coisas que o Senhor provenha sobre a vida dessas pessoas. Tu és o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. É o Deus do nosso antepassado e Deus do nosso presente. Por isso, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, Pai, em nome do Cristo Jesus, aquele que comprou nosso sangue com o sangue dele, que morreu pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, aquele que é o nosso Salvador e resgatador, e pelo sangue e pelo poder do Teu Filho amado, Cristo e Yeshua, é que eu peço que repreenda todo e qualquer demônio e afasta todo o mal da vida dessas pessoas, daqueles que estão assistindo nesse momento, daqueles que virão assistir. Que esse culto, essa palavra, toma posse dessa oração agora, Senhor, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, possa ser transmitida em toda a rede social, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Abençoe as casas, as famílias. E por isso eu peço aqui, em nome do Cristo, que agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, a palavra de Deus, ela é realmente muito poderosa. Quando você faz uma oração que vem de lá do fundo do seu coração, você faz a oração que você clama pelo nome do Criador e pelo nome do Teu Filho amado, Cristo Yeshua, nosso Senhor, Cristo Jesus, pode ter certeza que todo mal que esteja ao seu redor, ele vai cair por terra. Porque pelo nome do Deus que nós cremos, pelo nome do Deus Altíssimo, não há Satanás nem demônio que resista. Então a palavra de Deus hoje em Efésios 2:19, ela é bem clara e diz assim, Efésios 2:19, essa palavra ela está aí também escrito aí na tela, passando aí, que é a palavra devocional de hoje, né? E ela diz assim, Efésios 2:19 diz, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Tá vendo? Então, como está dizendo aqui a palavra de Deus, ela diz aqui, ela é bem clara para você. A palavra de Deus, ela está dizendo aqui a você, Efésios 2, capítulo 2, versículo 19, né? Olha o que ela diz assim, então,
essa palavra ela diz o quê? Qual é a pergunta aqui, o temático aqui, né? O que é um membro de uma igreja sábio? O que ele faz, né? Então, Efésios 2, capítulo 2, versículo 19, ele diz aqui: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, como diz aqui, mas concidadãos dos santos, você já foi purificado, você já foi batizado, você foi aceito no Senhor, está purificado pelos santos, né? E da família de Deus, né? Então você já não é mais estrangeiro para Deus, não é mais o forasteiro, ou seja, o transgressor, aquele que comete pecados, aquele que está no mundo, que está fazendo muita coisa errada. Hoje você, aí a parte de mais, sois concidadãos dos santos da família de Deus. Você já pertence à família de Deus quando você sai do mundo das coisas que nelas estão. Então, Hebreus 10, 24, 25, nós vamos ler, que até eu comentei isso hoje. Esse texto ele é magnífico, esse texto da palavra de Deus, Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, né? O livro de Hebreus. Então, o livro de Hebreus ele é bem claro aqui, né? Nas coisas de Deus, né? Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Olha como a questão da igreja, a questão da importância do templo de Deus. O templo de adoração ao Senhor, ele é algo sagrado. Nós temos a obrigação de ter, a obrigação de nos reunirmos, encorajarmos uns aos outros, de edificarmos uns aos outros, de adorar o Criador, de cantar, de fazer louvores para Deus. E nós sabemos que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo muito cruel. E se a gente não se alimentar da palavra e a gente se afastar do Evangelho de Deus, o que é que vai acontecer nas nossas vidas? Vai acontecer de que você vai ficar vulnerável às coisas maléficas e nocivas desse mundo. E queira que não queira, você vai acabar se corrompendo com essas práticas, com essas coisas que o mundo oferece hoje. Então, é muito importante o cristão ele ter primeiramente, em primeira mão, ele tem que ter a questão de ter o hábito, antes de você começar qualquer atividade do dia, ou no intervalo do seu trabalho, em algum momento da tua vida, você começar o dia agradecendo a Deus em oração, agradecendo, fazendo súplicas e edificando, enaltecendo o nome do Senhor. E você lê as Escrituras Sagradas, você lê a palavra de Deus, você ter o hábito de ler, de ter a fome, de ter a sede, de ter a necessidade de você ter o hábito de ler a palavra de Deus, se alimentar antes de qualquer coisa de você fazer no dia. Né? A oração é primordial, a conexão com o Senhor. E a gente procurar andar e praticar e fazer o que é certo. Né? Isso é importante, zelar pela família, pela esposa, pelos filhos. Não estar se envolvendo com qualquer coisa que seja maracutaia, que não venha manchar o seu nome nem o nome de Deus. Isso é importantíssimo, porque a gente sabe que hoje, no mundo que nós vivemos hoje, não temos condições nenhuma de estar andando com pessoas que não têm a mesma crença que você. Você só vai entrar em calabouço, só vai entrar em desastre, em ruína, em destruição. Então, a amizade hoje que nós temos hoje é a esposa, você que é casado, sua melhor amiga é a esposa. E a esposa, o marido. É o companheiro, é o amigo, é tudo. Sua família, sua mãe, seus irmãos.
se assim eles considerarem, né? E seus filhos, os nossos filhos são a herança de Deus, né? São a nossa herança, os nossos filhos são a veia do nosso coração, né? Então a gente faz o nosso trabalho para que você não perca a esperança e a fé, para que a gente não se desvie do caminho do Senhor. Então, Hebreus 10, 24, 25, nós vamos ler aqui agora nesse momento. Vamos ler para você aqui entender. Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Diz assim: considerando-nos uns aos outros, considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, às boas obras, e não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que verdes que aquele dia se aproxima. Então, olhe bem como diz a palavra de Deus aqui, né? O versículo 24 é o que diz: consideramos uns aos outros para estimularmos ao amor às boas obras, ou seja, um enaltecendo um ao outro, encorajando um ao outro, para estimularmos ao amor entre uns irmãos e as boas obras. Né? E o 25 ele diz aqui: não abandonou na nossa congregação, não deixando a nossa congregação. Porque quando você abandona a igreja, você abandona o seu próximo, o seu irmão que precisa ser edificado por você. Dá para entender como é a situação? Então, como é de costume de alguns que faz isso, né? Antes exortamos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. O dia que se aproxima é o dia que se aproxima, é o dia do nosso Senhor, o Cristo Yeshua, que Deus vai dar o dia do julgamento, o dia do Armagedon, que Deus julgará essa terra. Então, temos que continuar o quê? Um encorajando os outros, né? Não abandonou na congregação, né? Estimulamos o amor com as boas obras de Deus, né? Então, que diz aqui, mais uma vez, Hebreus 10, 24 e 25, né? E considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor a boas obras, né? Não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns que fazem isso, né? Antes de exortando-nos uns aos outros, e tanto mais que à medida que vedes, aquele dia se aproxima. Então, nós temos a obrigação de ter o nosso compromisso com a palavra de Deus, com o reino de Deus, e também não só a prática da leitura, mas praticar o que nós aprendemos. E também, além de praticar o que aprendemos, nós também temos a obrigação também de fazer o trabalho da pregação, a pregação de porta em porta, ou de presídio, ou em creches, ou em orfanatos, ou em asilo de idosos, ou em hospitais, ou nos terminais rodoviários, onde quer que seja. É nossa obrigação nós fazermos isso. Né? Então vamos ver aqui o livro de Romanos 12. Romanos 12, versículo do 9 ao 18. Né? Nós vamos ver esse texto aqui de Romanos, que nós vamos ler esse texto aqui. Romanos 12, do 9 ao 18. Né? Do 9 até o 18. Né? Nós vamos ler aqui o livro de Romanos 12, do 9 ao 18. Antes de lermos o livro de Romanos, do 12, do 9 ao 18, a gente tem que lembrarmos que nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias, de tempos críticos e difíceis de suportar. Como diz a palavra em 2 Timóteo 3:1, estamos vivendo os últimos tempos, tempos críticos e difíceis de suportar.
2 Timóteo 3:1, ele fala muito bem disso. Estamos vivendo um tempo de aflição, onde todos nós temos problemas. Todos nós temos aflições. Todos nós temos problemas. Enquanto nós estivermos nessa terra, teremos aflição. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse isso no passado e isso é verídico nos nossos dias atuais. Então, onde tem um ou dois falando da palavra, falando do reino de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Yeshua, o Espírito Santo de Deus ele está operando aqui. E isso você não tem a dúvida disso. Então, meus irmãos, evitem amizades com pessoas que não têm o seu mesmo objetivo, que não seguem os padrões que você segue da palavra de Deus, os padrões da Bíblia, da palavra de Deus, que querem seguir o mundo, querem seguir as festas, os paredões, as drogas, as bebidas. Muitos que acham que homem com homem se deitar é natural, mulher com mulher, mulher trair marido, e marido trair mulher, né? Ostentar carro, casa de luxo, né? Viagens em lugares lindos, maravilhosos, né? Pessoas oferecem droga, usa um pouquinho aqui, droga, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é importante. E na realidade, isso aí está destruindo você. Eu já vi muitos dizer, vou usar para experimentar. E esse experimentar, a pessoa não sai mais daqui. E todo aquele que diz isso, ele entrou na ruína e na destruição. Então, não experimente nada que o mundo oferece satanicamente que venha destruir a sua vida e a sua família. Eu já vi pessoas perder família, perder casamento por conta de más companhias. Estraga hábitos úteis, né? E a gente não pode se apegar a más companhias. Más companhias estraga hábitos úteis. E nós não podemos estar atrelados a esse tipo de coisa. Você não tem que estar andando com pessoas que vão destruir a sua vida. Pessoas que não têm o mesmo objetivo que você, que não seguem a doutrina cristã que você segue. Você tem que respeitar as pessoas, mesmo ela lá e você cá. Mas você não tem que seguir e nem fazer o que elas fazem, né? Então, o livro de Romanos ele é bem enfático aqui, quando fala sobre o amor sem hipocrisia, né? E apegai-vos o que é bom, isso é importantíssimo, porque nós sabemos que o mundo que nós estamos vivendo hoje não é brincadeira. Nós estamos passando por um calabouço, por um colapso, um caos na segurança pública do nosso estado da Bahia, do nosso Brasil como um todo. Estamos passando por um colapso, um caos, desse desgoverno que está aí, do nosso governo federal, esses escândalos de roubo do aposentado, mantendo a mão no dinheiro do aposentado, do pensionista, meter a mão no dinheiro do pobre, dos aposentados, do pensionista, é meter a mão a roubar nosso Brasil. E isso é coisa muito séria. E todos esses que estão fazendo isso vão pagar um preço muito alto. Porque Deus ele vai descer a espada dele, com certeza, sobre a vida dessas pessoas que andam praticando a maldade, a corrupção, a roubalheira, roubando o dinheiro do povo. Enquanto muitas pessoas estão passando fome e necessidade no nosso país, muita gente desempregada, muita gente passando fome, eles não têm a coragem de chegar com uma cesta básica, aí fica dando essas bolsas, bolsa isso, bolsa aquilo, que é migalha que dá para o povo brasileiro. E Deus está contabilizando todas essas coisas lá no livro da vida. Com certeza, todos esses governantes, eles vão ser chamados ao tribunal celestial do reino de Deus. Isso você não tem a dúvida disso. Todos esses vão ser chamados para o tribunal celestial do reino de Deus. E vai pagar um preço muito alto. Porque
Porque nada sai aqui na terra sem você não pagar primeiro daquilo que você faz. Então, meus amados, não podemos brincar com a palavra de Deus. Não podemos brincar de ser cristão. Nós temos ou você é cristão ou você não é. Cristão que não prega a palavra, ele não é cristão. Tem que sair para pregar. Se sua vida está tendo problemas, regularize sua vida. Para você sair com moral, com responsabilidade. Para você sair com dignidade. Porque você não é qualquer pessoa. Você é um servo do Senhor. É um servo do Cristo de Yeshua. E todo aquele que representa o nome e o reino de Deus, ele é perseguido. Ele é marcado pelos seguidores de Satanás aqui nessa terra. E isso você não tenha dúvida disso. A cada tempo que nós estamos passando, estamos vivendo, nós estamos vendo esse cenário de coisas que estão acontecendo na nossa vida. Então, você que é uma pessoa que preza pela sua família, pelos seus direitos, né? Você que é uma pessoa que tem, preserva a família, os bons costumes, e zela pelo reino de Deus, nós estamos aqui para isso. Vamos ver agora Romanos 12, do 9 até o 18. Né? Vamos ler agora para você o livro de Romanos. Então, o que diz aqui é o seguinte: o amor seja sem hipocrisia. Aborrecei o que é mal, apegai-vos o que é bom. Tá vendo? Sedes amigavelmente afeiçoados uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Olha o que o 11 diz aqui, né? Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, ou seja, na atividade cristã. Não seja muito pedante ou severo demais, servindo ao nosso Senhor. As punições e as coisas, ela tem que existir, mas a gente também tem que ter uma certa pausa. Nós não podemos ser muito truculentos, vamos dizer assim. O 12 diz: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverar em oração. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, em Romanos 12, 12. Temos que ter paciência, irmão. O cristão que é cristão, ele tem que perseverar em oração. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na vida atribulada que nós levamos, de perseguição, de privações, perseverai na oração, em oração, sempre, né? Participai a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade, né? Seja hospitaleiro, irmão, ajude o próximo, né? Aí aqui o versículo 14, ele diz aqui: abençoai-vos os que perseguem, eu vos persegue, ou seja, abençoai aqueles que perseguem você. Orai por ele, né? E não amaldiçoeis. Regozijai-vos com os que regozijam, chorai com os que choram. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros, e não aspireis posição, mas identificai-vos com os humildes, e não sejais sábios em seus próprios conceitos, né? Não ficar querendo
Não seja sábio em seus próprios conceitos, ou seja, não fique no achismo, mas sempre vá pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é viva e exerce poder. Mas sempre regozijai-vos e procurai resolver qualquer assunto dentro da palavra de Deus, e não no seu achismo. Aqui também está dizendo que nós tendes o mesmo pensamento uns para com os outros. Como eu disse aqui anteriormente, não andai com pessoas que não têm a mesma doutrina que você. Porque ela vai pensar sempre diferente de você. É o que eu disse aqui. Né? O 17 diz aqui, não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai fazer as coisas honestas à vista de todos os homens. Trabalhar e sempre fazer o que é certo. Não é porque alguém te fez um mal, fez ato de desonestidade com você, que você vai retribuir o mal para ele. Jamais. O 18 aqui diz, se for possível, no que depender de vós, viver em paz com todos os homens, procurar paz, e a paz ela vai estar sempre com você. Quanto mais você procurar paz no seu coração, na sua vida e na sua mente, melhor é para você. Né? Você vai buscar paz e se afastar de confusão e de qualquer outra coisa. O 19 diz aqui, amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Então Deus diz o quê? Amados irmãos, filhos, não vingueis a vós mesmos, não procure vingança, não busque vingança, procurai vingar com tuas próprias mãos, mas que a vingança é minha, ou seja, é dele, do Criador. Que ele vai recompensar você, porque ele vai fazer justiça para com as mãos dele, diz o Senhor. Aí o versículo 20 diz aqui, portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimente-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E você vai estar ungido com a unção de Deus. E o que você retribuiu bem, fazendo bem, mesmo com aquele que te fez mal, Deus ele vai te dar a unção do Espírito Santo, vai lhe proteger e você vai estar preparado para qualquer tipo de coisa. E isso é o que diz a palavra de Deus no livro de Romanos 12. Então, meus irmãos, não adianta a gente querer levantar, abraçar o mundo com as mãos. Porque não é da gente fazer isso. Né? Nós não podemos, de hipótese nenhuma, querer abraçar o mundo com as mãos. Querer resolver tudo sozinho. Porque a gente tem que primeiro pedir orientação ao Criador, para que através das orientações dele a gente possa fazer tudo o que é preciso. Vamos ver aqui 1 Coríntios 16, 1 e 2. Vamos ler o livro de 1 Coríntios. E aí nós vamos passar para você que toda essa palavra aqui que nós estamos passando para você, isso aqui é referência do Senhor. Deus ele usa a mim e usa você para passar a mensagem do reino dele. Se você não quiser ouvir, não tem problema. Deus ele não obriga ninguém a fazer o que não quer. Não adianta muitas vezes, como eu digo, você está de corpo presente dentro da igreja e sua mente, seu coração está em outro lugar. Você está ali forçado porque você acha que está adorando a ele ali, você não está. Então, 1 Coríntios 16, 1 e 2,
Nós vamos ler para você aqui e vamos nessa temática aqui, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Salmo 23, ele diz isso. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, esses 20 minutos finais agora que nós entramos, vamos aqui ler 1 Coríntios 16, 1 e 2, Efésios 4, 15, Hebreus 13, 17, Gálatas 6, 10 e o livro de Tito, né? Se não me engano, capítulo 3, versículo 2. Vamos ver aqui 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. E nessa temática aqui, nós vamos aqui abranger esse versículo, esse capítulo, esse versículo. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. Ora, quando a coleta que se faz para os santos, o mesmo que ordenei às igrejas da Galiléia, fazer a vós também. No primeiro dia da semana, cada um de vós, pessoalmente, separai e guarde, conforme Deus prosperou, para que não sejam coletados quando eu chegar. Tá vendo? Então, Deus disse o que aqui? Ora, quando a coleta se faz para os santos, para Deus, né? O mesmo ordenei às igrejas da Galiléia, da Galácia, fazer a vós também. Né? Então, aqui diz aqui, ó, no primeiro dia da semana, cada um de vós, pessoalmente, separe e guarde conforme Deus o prosperou, para que não sejam coletados quando Deus chegar. Né? Então, cada um fazer as suas obrigações para que você não seja cobrado com rigor. Isso é importante. Né? Agora vamos ver aqui o livro de Efésios, capítulo 4, né? Voltando aqui novamente. O livro de Efésios, né? Estávamos nele aqui, Romanos, né? Estávamos nele aqui agora. Vamos voltar aqui ao livro de Romanos, né? Atos dos Apóstolos. E Atos. E Atos em João, né? Acho que eu já passei aqui do livro de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, né? O livro de Efésios aqui, no capítulo 4, versículo 15, nós vamos ver aqui uma coisa muito importante, né? Efésios 4, 15 diz aqui o seguinte, né, para a gente. Efésios 4, 15, ele diz aqui. Então, olha o que diz aqui Efésios 4, 15, né? Que fica na página 1656, né? Já no versículo 15 aqui. Antes, dizendo a verdade em amor, crescemos em todas as coisas, naquele que é o cabeça, Cristo. Né? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente na nossa vida. Olha aqui, ó. Efésios 4, 15. Né? Então, antes, dizendo a verdade em amor, crescemos em todas as coisas, naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça das congregações? Cristo, nosso Senhor. Então, a gente temos que ter esse cuidado, né?
que o cabeça das congregações é Cristo, é Yeshua, é o Cristo Jesus, né? Agora, o livro de Gálatas 6:10, voltando aqui, antes de Efésios, voltando, Gálatas 6:10 aqui, né? Ele diz aqui o seguinte para nós. O livro de Gálatas 6:10, ele é bem claro aqui. Ele diz assim: por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aqueles que são domésticos na fé. Então, a gente pode aqui muito bem, Gálatas 6:10 voltando, né? Depois de Efésios aí que a gente leu, na página 1650, né? Efésios 6, versículo 10, né? Olha que importante essa mensagem de Deus para você que está aí do outro lado, né? Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aqueles que são domésticos na fé. A prioridade são aqueles que estão na casa do Senhor, que são domésticos na fé. Os que são domésticos na fé, se você cuidar deles, eles vão buscar os que não são domésticos na fé para poder trazer para o reino de Deus. E é assim que funciona, né? Então, o livro de Tito, né? Acho que é bem aqui. Tito, né? Vamos botar aqui 30 segundos e vamos ler aqui o livro de Tito, capítulo 3, versículo 2. Importante. Vamos lá. Isso. Tito fica no livro, na página 1690. O livro de Tito é depois de 2 Timóteo, né? O livro de Tito. Tito, capítulo 3, versículo 2, né? Para finalizar essa temática nossa de hoje, né? Que foi a nossa reunião cristã, o nosso culto online, muito bem, de muita boa valia, de muito bom proveito. Nós estamos aqui já para finalizar o nosso culto aqui. O livro da Carta de Paulo a Tito, o capítulo 3, versículo 2. Olha o que diz aqui. Que ninguém fale mal, nem seja conceituosos, mas bondosos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Tá vendo? Então, aqui está dizendo aqui, que ninguém fale mal, nem seja conceituosos, mas bondosos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então, é uma regra, é um princípio, é uma qualidade que nós temos que ter como cristão, a gente sempre procurar a mansidão, a paz com as pessoas. É o primeiro passo, é uma das qualidades que nós temos que ter, né? A paz para com o nosso próximo, né? Então, meus amados, nós estamos já praticamente finalizando aqui o nosso culto. Nós queremos agradecer aqui a presença de todos aqueles que assistiram o nosso culto, né? E presenciaram aqui a nossa Catedral da Fé, né? E nós vamos ler aqui também mais um texto aqui, para a gente possa finalizar, que está no testamento das Escrituras Sagradas, no Velho Testamento, no livro de Isaías, capítulo
Isaías 55, 6. É muito interessante que a gente possa estar preparado espiritualmente e emocionalmente para que a gente possa estar lendo a palavra de Deus, fazendo o nosso papel, né? Isaías 55, 6. Depois o livro de Isaías 61, versículo 1. Isaías 55, 6. Depois Isaías 61, versículo 1. Para a gente fechar com chave de ouro. E também agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que virão assistir. Compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Esse culto, essa reunião cristã, ela vai ser compartilhada até os confins da terra, né? Então, meus amados, a palavra de Deus em Isaías 55, 6, ela é muito forte, né? E aqui diz o seguinte, Isaías 55, 6 diz assim: buscai-vos ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque-o enquanto ele está próximo. Invoque a ele, Jeová Deus, a Yahweh, o Todo-Poderoso. Né? Então, buscai-vos ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. O que é que nós podemos fazer? Buscai a ele a todo tempo. Invoque enquanto ele está próximo. Ainda que você sinta que ele está distante de você, buscai ao Senhor, ao nosso Deus, Jeová, e ao Todo-Poderoso, e aquele que reina ao reino dele, nosso Senhor Cristo Yeshua, nós podemos buscar a ele. Né? Agora o livro de Isaías 61, versículo 1, é só passar umas páginas na frente aí, nós vamos ler para finalizar, né? A palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo, e o profeta Isaías, ele profetizou com a vinda do nosso Senhor Cristo Jesus, nosso Senhor Yeshua, para os nossos dias, né? Ele profetizou isso e nós estamos aqui para poder fazer isso, né? Então vamos lá. Isaías 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ou seja, está sobre ele, o Cristo, porque o Senhor tem me ungido para pregar as boas novas ao povo. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Então, esse texto aqui foi proclamado, escrito, o Criador usou o profeta Isaías através do Espírito Santo, que escreveu em tábuas, em panos, a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus tem ungido a ele para pregar as boas novas ao pobre, né? E ele tem enviado para atar as feridas do dilacerado, né? Ao povo sofrido que é aqui nessa terra. E para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Encarcerado em sentido espiritual, a libertação. No caso, ele morreu para nos libertar do pecado da morte eterna. Então, isso é muito gratificante, porque Deus ele amou tanto o mundo que ele deu o teu Filho Jesus Cristo, o Yeshua, teu Filho unigênito, para morrer por nós. Porque ele sabia que se ele não fizesse isso, essa humanidade hoje não estaria aqui desse jeito como está. A gente não estaria nem mais aqui para estar falando isso. Então, meus amados, nós estamos já finalizando o nosso culto. Eu quero aqui agradecer ao povo de Taparica, de Veracruz, de Salvador, de Simoncinho, de Lauro de Freitas, de Guerdávila, a Massari, ao povo lá de São Paulo e Uberlândia, Minas Gerais, Varginha, Minas Gerais. Né? Estamos também pedindo aqui também, né, outros lugares do nosso Brasil, né, que sempre acompanham o nosso programa, o nosso culto. Nós vamos finalizar agora, nesse momento, com oração de encerramento.
e agradecer a todos vocês que tenham uma abençoada noite de domingo em nome do Cristo, em nome de Deus. Vamos agora finalizar com oração. Levante tuas mãos e vamos agradecer a Deus. Pai amado, Deus eterno, Senhor. Tu és Jeová Deus, Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Criador de todas as coisas, ó Pai. Tu és Jeová Deus, Tu és Yahweh, Tu és o grande Adonai. Tu és o Deus da eternidade, é o Deus de todo poder. E por isso agradecemos aqui por respirar o Teu oxigênio, por ter o privilégio de estar aqui, por sermos escolhidos por estar aqui nesta terra, Senhor. E por isso nós sabemos da Tua grandeza, do Teu poder. E enaltecemos o Teu nome. Elevamos o Teu nome, ó Jeová, que Tu és o Deus maravilhoso. Tu és um Deus misericordioso, mesmo que pedimos aqui a misericórdia, mesmo que merecido. E agradecemos aqui em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome do Cristo Jesus que morreu por nós, pelo nosso pecado, pelas nossas enfermidades. Eu peço por todos aqueles agora que estão assistindo e ouvindo, que tenham uma semana, e que aqueles que vão vir assistir, que tenham uma semana de paz abençoada, com a proteção do Teu Espírito Santo, assim. Que o Senhor abra-se as portas e as janelas do céu e derrame o óleo da Tua unção sobre a vida de muitos que estão assistindo e que vão assistir. Estejamos debaixo das Tuas asas e proteja todos os pobres, viúvas, necessitados, os mendigos de rua, as pessoas carentes, aqueles que nesse momento estão passando por dificuldade. E por isso agradecemos aqui, ó Pai, não porque temos mérito nenhum, mas em nome do Cristo, em nome de Yeshua, Pai, nós pedimos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados, nesse momento eu só quero aqui agradecer a todos vocês por esse alimento espiritual que nós passamos aqui, por todo essa noite aqui, por esse culto maravilhoso, pelas orações, pela adoração e pelo louvor da palavra de Deus, enaltecer o nome dele, que essa palavra, que esse culto, ele seja compartilhado, que ele entre na sua casa, no seu lar, e abençoe a todos aqueles que estão assistindo, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome do Cristo Jesus. Eu quero também aqui mandar um abraço também para todos os nossos amigos aí, ao pastor André, ao pastor André Salles, né, ao pastor André Salles e a Danúbia, André Santos e Danúbia, André Salles e sua família. Né, eu quero também aqui agradecer e pedir também um abraço para o pastor Celso, missionário Celso, o pastor Celso, missionária Mira, a José Augusto também lá com o Ministério da Obra lá com ele, e também agradecer também ao pastor Antônio lá de Goiás, pastor Massumati, o Leandro Apolinário lá do Rio Grande do Sul também, né? E a todos que assistem o nosso programa, que nos acompanham. Nós sabemos que a batalha da gente não é fácil, né? A batalha é árdua, é grande, a luta não é fácil, mas a vitória ela é certa, quando estamos com Cristo Jesus no nosso caminho. E eu quero deixar essa mensagem para vocês, porque muitos estão aí agora curtindo, fazendo festa, fazendo algazarra, fazendo tudo que tem direito, né, de fazer. Porque Deus ele dá o livre-arbítrio das pessoas. Mas ele também está dando oportunidade para que essas pessoas que estão no mundo, usando droga, bebida, algazarra, paredão, praticando outros atos de imoralidades, Deus está tendo paciência com a humanidade, ainda para que essas pessoas venham se arrepender. Mas eu quero aqui externar também, né, uma palavra que diz que ainda que passe-se os tempos, ainda que passe todas as coisas,
Ainda que a gente venha a morrer, ainda que passe os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela jamais passará. Então, esse é o meu recado para você que está aí do outro lado. Esse é o meu recado para finalizar a nossa noite. E Shalom Adonai, grande abraço para vocês. Deus é fiel, Jeová Deus e Al, que é o Cristo, nosso Yeshua, Filho de Deus. Amém. Um abraço.